do Ve'amar Rava Baushem. Começa agora de novo. Oi? Começou agora. Estamos no Daf Rei na continuação da Gemara de ontem. Então, ontem nós começamos com um dito de Rava. O dito de Rava com relação a, se a gente suspeita de um caso que ele é uma exceção. Será que o cara, se ele tem uma visão muito boa? E Rava falou que a gente não suspeita que o cara tem um camelo voador ou o cara tem um poder de conseguir pular, até fazer Fitzat Aderech, pular a terra, assim como Eliezer fez no caso de que alguma coisa que era para fazer em 3 dias, ele fez em um dia só, conseguiu fazer. E tem um nome de Deus, enfim, que se utiliza para isso, o nome de Deus é o tetragrama do lado contrário. Enfim, o tetragrama ele tem esse poder, do lado contrário ele tem o poder até de trazer a terra para a pessoa. Ou a pessoa vai, ela que se traz até lá, ou ela que traz a terra até ele. Uhum. Então, dependendo da ordem do tetragrama, a pessoa ela faz esse com relação a Eliezer, está escrito o tetragrama do lado contrário. As palavras, para quem observa, para quem percebe, lá tem o tetragrama do lado contrário, enfim, nas escritas. Significa que a terra veio até Eliezer, ele fez esse pulo, pulo do caminho, fez esse salto do caminho, e enfim, então o Rava falou que a pessoa teria essa possibilidade, essa possibilidade de utilizar isso talvez, e de repente o cara conseguiu fazer esse salto. Mas isso o Rava falou lá em Yevamot, lá com relação à situação que a gente suspeita que talvez o cara que tinha uma outra pessoa com o mesmo nome, e mesmo que tem testemunhas falando que ele estava num outro lugar, esse segundo. Então, a princípio, tem testemunhas falando que esse cara estava em outro lugar, e o único que estava lá naquele momento da data do divórcio, ou da data do empréstimo, foi só o outro cara. E mesmo assim, a gente suspeita que talvez o cara voou. O cara conseguiu fazer um Kfitzat Aderech. Uhum. Mas isso pode acontecer de repente também. Isso pode acontecer se você tem 2 pessoas, enfim, com o mesmo nome. 2 pessoas com o mesmo nome. Eu não sei, mas isso é possível. No judaísmo não tem dúvida, enfim. Existe 2 Reuven Rosenthal. Existe 2 Reuven Rosenthal no mundo, enfim. Uhum. Se está lá escrito, Reuven Rosenthal pegou de mim emprestado tanto dinheiro. E aí eu falo... Tem que pagar. Certo, mas eu falo, não fui eu, foi outro Reuven Rosenthal. Mas no Brasil só tem você. Não, mas pode ser que tinha um outro Reuven Rosenthal que nesse dia só você estava aqui. Mas eu falo, não, tinha um outro cara que estava nesse dia aqui, só que mas ele conseguiu viajar no mesmo dia, por isso os testemunhos estão falando que eles estavam lá. À noite ele estava lá porque ele conseguiu fazer a viagem, enfim, mas será que a gente aceita esse argumento ou não aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil, se você tem uma situação, eu falo que foi outro, como vai provar que sou eu esse? Se não tem o meu número. Na lei comum? Se não tem o meu número, quer dizer, obviamente que a gente acha que... Não, na lei comum a gente faz, não, verifica o homônimo. Hã? Homônimo, chama homônimo, mesmo nome. Quer dizer, com o mesmo nome, e aí não tem como provar. Que foi não, pessoa. Se tiver dúvida, aí já não... Aí não adianta, tem que, já era. Tem que abrir uma investigação mais a fundo, ver direitinho. Certo. Mas tem essa possibilidade de ter o mesmo nome. E acontece, na verdade, tem gente que vai preso. Tá bom. E aí, mas depois quando se descobre, Então Rava falou, certo, tá bom. Então Rava falou pra gente que se deu no mesmo nome, a gente suspeita que talvez era aquela pessoa que estava aqui e ele conseguiu viajar pra lá, fazendo esse pulo. Mas isso só naquele caso de casamento, enfim. Mas no caso... nesse caso aí, se Rava falou que a gente não suspeita. Com relação a esse caso de morte, a gente quer, que também é forte, mas a gente não suspeita que ele tenha conseguido, enfim, feito esse salto para poder ter porque o que acontece é que tem testemunhas falando que ele estava em Nova York, então não é possível que ele viu isso daqui acontecer, o cara matando o outro em São Paulo, então ele seria um exomemo. Mas ele fala, não, eu estava na verdade em Nova York e eu consegui, enfim, consegui fazer a viagem. E, enfim, eu estava em São Paulo, depois eu viajei para Nova York, por isso as testemunhas estão falando que eu estava nesse dia em Nova York, mas na verdade de manhã eu estava em São Paulo. Mesmo que é possível fazer isso, se é possível comum, aí tudo bem, realmente a gente aceita esse argumento. Mas se é uma coisa muito difícil, só com esse nome, enfim, ou só com o camelo voador, nesse caso era para que a gente não suspeita para isso e a gente mata o cara. Já que a gente assume que o cara estava mentindo, que ele estava em outro lugar, não estava em São Paulo. Tá bom. Então, em relação à pena de morte, é interessante, Rava, mas lá em relação ao caso de casamento, Rava falou que não, que a gente suspeita que é outro cara, então não pode usar esse gueto. Porque talvez esse gueto é do outro cara e, enfim, envolve uma questão de adultério, Então, quer dizer, envolve algo muito forte também, mas o nosso, que se você for usar, talvez,
Porque tem gente que responde que lá se trata em relação ao caso de você permitir uma esposa. Permitir uma esposa é uma coisa muito forte. Então você suspeita para qualquer tipo de mesmo uma coisa que é extrema, né? É uma coisa que é muito difícil. Mas por que permitir adultério? Só pode separar com que é a caso de adultério? Não. Só eu falei que o caso se o get não é desse cara, se o get realmente pertence ao outro e forem divorciar com esse get, então forem dar para ela esse get e através disso ela vai se tornar divorciada e não for dele, vamos falar assim, então ela na verdade é uma mulher que continua casada, que esse get não adiantou nada, porque não é o get do marido dela, e ela vai lá e se casar com outra pessoa, e está fazendo aqui um problema de adultério. Sim, a lógica do que vai acontecer no futuro. Então já que envolve uma questão de eshetish, uma questão de uma mulher casada, que envolve um adultério, se ela for lá e casar com outra pessoa, talvez. Então por isso a gente, mesmo a mínima suspeita, a gente acaba sendo, a gente suspeita. Talvez que é muito difícil de ter uma outra pessoa com esse mesmo nome, enfim, tinha essa pessoa, mas é muito difícil de ele ter conseguido viajar nesse tempo. A gente suspeita que talvez o cara foi num camelo voador, porque é 1%, a gente já suspeita que talvez aí, então a gente não pode utilizar esse get. Para permitir a esposa de casar com outra pessoa, para divorciá-la, enfim, isso vai permitir ela de casar, porque é uma coisa muito forte também. Só que o que não faz muito sentido aqui lá tudo bem, mas será que morte é menos pior do que permitir uma pessoa para casar com outra? Será? Adultério e morte tem o mesmo peso a princípio. Sim, até porque no final das contas vai dar em morte. Assim, no caso dela... descobrir. No caso dela? Não, mas se ela tivesse get, ela teve esse get. Então, quer dizer, não teria morte porque ela estaria autorizada pelo Beidin. Na prática, não seria um get cachê. Então, não teria pena de morte. Teria a questão do que a gente iria descobrir, que na verdade ela era uma mulher casada. Então, teria a questão do adultério. Porque aqui não ia ser proposital, no caso. Sim. Mas, de qualquer maneira, você estaria permitindo uma mulher para casar com outra pessoa. O ponto é que a morte seria mais grave. Naquele caso, a morte seria menos grave do que adultério. Isso. Porque em relação à morte, a gente está falando que a gente mata o cara. A gente não suspeita que o cara conseguiu ir no camelo voador. E com relação a ela, poder casar com outra pessoa, a gente fala, não, talvez o gueto não é do marido. A gente suspeita que talvez o cara é de outra pessoa que tem esse mesmo nome. E mesmo que o cara não estava naquele esse dia, talvez ele conseguiu fazer esse salto. Entendi. Mesmo que era só o marido dela que estava na cidade nesse dia, a gente suspeita que é do outro cara, talvez. Ele conseguiu. Então, porque em relação a adultério, né, liberar uma mulher para casar com outra pessoa, a gente suspeita, mas com relação a adultério, a morte, a gente não suspeita. Então, essa é uma pergunta famosa dos Rishonim. Por que isso? Você quer saber? Sim. Eu tenho uma resposta, o Meir, Menachem, Arav Menachem, uma das respostas fala que na realidade nos dois a gente sim suspeita. A questão é que nesse caso eles que têm que argumentar isso. Naquele caso a gente que vai argumentar, porque é o Beidin que vai argumentar, porque é uma questão do Beidin argumentar que talvez esse gueto não é kasher, né? Enfim, ela está falando esse gueto é meu. Então deem para mim. O Bedin vai falar, não, talvez não é seu. Então, aí o Bedin que tem que argumentar que não é dela. Então eles vão argumentar que talvez é talvez de outro cara e não do marido dela. Que o Bedin não faz. Então já que é uma questão do Bedin, por isso o do Bedin argumenta isso. Aqui não é uma questão do Bedin, aqui é uma questão das testemunhas. Por isso o Bedin não vai argumentar por elas. Ele não vai falar, não, mas talvez se eles argumentarem, então a gente vai aceitar realmente. Se eles próprios argumentarem, a gente vai aceitar. Se eles falarem, a gente conseguiu ouvir, aí a gente aceita. Mas o Beidin argumentar por eles, isso não. Então essa é a diferença entre os dois. Aqui, na verdade, os casos são sim, a lei dos dois sim é igual. A diferença foi que aqui eles não falaram nada, por isso a gente não vai argumentar por eles. Lá é o próprio Beidin que tem que, enfim, que está argumentando que não pertence a ela. Então o Beidin tem que argumentar. Por que não pertence a ela? Ela está pedindo. Então o Beidin é o que vai argumentar que pertence, talvez era do outro marido. E por isso a gente não tem como utilizar esse get para divorciar dela. Divorciá-la. O Ramban ele discute com isso. Nachman ele discute. Por que Nachman ele discute? Porque existe uma lei que você sempre deve salvar. Você sempre deve fazer o máximo para salvar a pessoa da pena de morte.
Isso a gente aprende do versículo Vehitzilu ha'eidah. Vehitzilu ha'eidah, aí a congregação irá salvar. Vehitzilu ha'eidah et harotzeach miyad goel hadam. Daqui que a gente aprende, lá o versículo está falando, né? Se no caso de pena de morte, vocês irão verificar e se, enfim, se a verificação for que não, né? E aí, então vocês irão salvá-lo da pena de morte. E se não, vocês irão matá-lo. Mas já que o versículo ele se estende e fala, vocês irão salvá-lo, a congregação, enfim, o Bedin, da pena de morte, disso a gente aprende que a gente tem que fazer o máximo para salvar ele. O que significa fazer o máximo? Sabe o que significa? Que mesmo que ele não esteja argumentando isso, a gente argumenta por ele. Em geral, a gente não argumenta por uma pessoa. Enfim, o cara vem alguém que fala, você está me devendo dinheiro, enfim, vamos falar, e o cara tem um documento. Se o cara não argumentar, enfim, não, mas esse argumento é falso, não, mas a gente não vai argumentar por ele. Ele que tem verdade, a gente não vai, mesmo que talvez tenha alguma questão que realmente talvez ele tenha razão, mas ele que tem que trazer essa opinião, ele tem que trazer esse argumento, a gente não vai argumentar. Mas aqui no caso, depois da pena de morte, mesmo que o cara não argumenta aquilo, a gente tem que argumentar por ele. Mesmo que ele não, isso é uma lei, isso a gente aprende dessas palavras de Tzilo Arotziach, que existe uma mitzvah de tentar salvá-lo. Como isso se aplica na prática, que a gente argumenta por ele mesmo que ele não argumenta. Uma coisa forte, quer dizer, mesmo que ele não está argumentando que ele foi lá e fez conseguiu viajar de um dia para o outro, teoricamente ele está então aceitando que é uma mentira, porque a gente argumenta, talvez ele consiga, tem a possibilidade dele ter conseguido fazer isso. Mesmo que ele não está argumentando que foi isso que aconteceu. Então o Raman fala que não faz. O Rabino Menachem quis responder que aqui se trata no caso que eles não estão argumentando e por isso a gente não argumenta por eles. E lá o Bedin próprio que está argumentando, então, mas lá sim. Mas aí o Menachem fala que isso não é verdade. Por quê? Porque se realmente fosse verdade, ou seja, se a gente pudesse aceitar realmente esse argumento, então tinha tanto eles argumentando, tanto eles não argumentando, a gente tinha que salvá-los, porque existe essa lei com relação à pena de morte, que mesmo quando a pessoa não argumenta, a gente argumenta por ele. Então não pode ser essa diferença que o Rav Menachem quis fazer. Exato, isso que o Rahman acabou de falar. Ele quis falar que tem uma diferença se o argumento ou não. Fala, mas não faz diferença se o argumento ou não. Então volta a pergunta. Se não faz diferença se argumenta ou não, então por que nesse caso a gente não argumenta e naquele caso sim estamos argumentando por ele? É claro que aqui um respondeu que faz diferença, outro falou não faz diferença. Sim. Então se não faz diferença, por quê? Então Rahman responde. Mas atrás talvez se tinha uma outra suspeita. A Gamara fala que tem uma outra suspeita, ele não traz, é uma Gamara lá atrás que tinha uma outra suspeita. Eu não sei dizer qual era. Lá a Gamara está falando, na verdade, já que você viu que tem uma outra pessoa com esse mesmo nome, então a gente suspeita que talvez foi ele. Então, quer dizer, mesmo o principal é que na verdade já que a gente encontrou com o mesmo nome, então a gente suspeita que de alguma maneira talvez é do outro. O cara não estava aqui nesse dia. Mesmo assim, já que a gente tem o mesmo nome, a gente suspeita. Posso ver, mas eu tenho Edim falando que ele não estava aqui, então por que a gente suspeitaria? Talvez porque, enfim, talvez a data não está certa, enfim, talvez de alguma maneira a data. A gente pode pegar a Gemara lá, mas enfim, eu não sei exatamente qual é a sua. Porque lá o Rav fala isso, o Rav fala que ele tem uma questão que já que aqui a gente vê que ele tem já que a gente encontrou que tem alguém com o mesmo nome, então a gente já começa a suspeitar. Aí tem uma outra resposta que tem a ver com uma resposta sim realmente mais que a gente falou sobre, a gente tinha falado sobre isso, que
Que na realidade eles explicam que isso que Rava está falando, ele não está falando com relação a matar ou não matar. Ele está falando com relação, ou seja, a matar os Edim ou não. Matar os Edim, isso a gente não aceita. Mas a gente não aceita. Mas será que a gente pode... A pergunta de Rava era outra. Será que a gente, ou seja, não com relação a eles se tornarem Zomemim, isso na verdade não vai ter, porque existe essa possibilidade. Então a gente não suspeita. A gente suspeita para essa possibilidade. Então não matar eles por causa dessa possibilidade. A pergunta é se a gente pode usar essa possibilidade para matar o réu. Porque tem duas questões aqui. Uma, matar o réu, e outra, matar eles. Então ele fala assim, na verdade, então até agora a gente estava falando, será a gente matar o réu? A gente falou certeza que não. A pergunta é se pode matar eles. E que é isso que Rava está falando. Que Rava está falando que sim, pode matar eles. Tem o rabino, esse outro rabino, que é Tosfos Shantzi, o Aruch Laner, Rabbi Yaakov Ettlinger, explica o contrário. Que a intenção de Rava é o contrário. Matar eles, matar as testemunhas, isso não. Matar o réu era a pergunta. E Rava falou que a gente não mata o réu. Que a gente não aceita, enfim, essa possibilidade de ter acontecido a ponto de matar o réu. A gente aceita essa possibilidade de ter acontecido com relação ao que? A não matar as testemunhas. Mas com relação a matar o réu, isso a gente não aceita. Porque Rava aqui ele falou o seguinte, a gente não suspeita, né, que ele fez esse salto. A gente não suspeita que o cara tinha uma visão incrível para poder ver. Até agora a gente entendeu que se referia a matar as testemunhas. Que em relação a isso a gente não suspeita e a gente mata eles. Vem esse Tosfos e fala, não é essa a intenção. A intenção, na verdade, é com relação ao réu. A pergunta de Rava era se a gente pode suspeitar a tal ponto de matar o réu. Suspeitar para não matar as testemunhas, isso a gente suspeita. E não matar as testemunhas, por causa que talvez eles conseguiram, enfim, mas para suspeitar a tal ponto de falar que isso é verdade, matar o réu, isso a gente já não fala. Não é uma e lá, então aí vai muito bem, porque lá na verdade também é uma questão de suspeita. Lá, a mesma coisa, Rava ele suspeita para os dois lados. Então aqui no caso, Rava suspeitou tanto para não matar o réu e tanto para não matar as testemunhas. E lá também, quer dizer, que lá ele não suspeita com relação a matar o réu e suspeita com relação a testemunhas, para não matá-las. Aí lá também, lá ele suspeita para não poder usar esse gueto como divórcio. Mas se tiver um caso que for, enfim, ele vai sempre lechumbra, sempre é rigor. Se tiver um caso que a gente vai rigorar, então, enfim, a gente rigora para não poder, enfim, não poder matar eles e não poder utilizar aquilo lá como